Olá, meus alunos, um grande abraço. Quero expressar aqui minha saudade de vocês, essa quarentena que está se estendendo. E hoje a gente teve a notícia, de que teve uma pessoa infectada em nossa cidade. Espero que todos vocês estejam em segurança. Nós vamos falar agora, nós vamos entrar numa aula em que queremos discutir um pouquinho um filósofo de extrema importância para a área do direito. É o filósofo Michel Foucault. Então, eu estou propondo para vocês a leitura de dois textos do Michel Foucault. Uma leitura deste livro aqui. É um livro Vigiar e Punir. Então, tem dois capítulos na terceira parte desse texto, desse livro, que eu gostaria que vocês lessem e refletissem um pouco. Um deles, inclusive, vai nos ajudar a pensar esse momento nosso, esse contexto agora de quarentena. Então eu espero que ele seja útil. Eu não poderia de forma alguma terminar nossas aulas e deixar esse filósofo sem ser dito, porque ele é um marco na filosofia do século XX e serve para todos os cursos. Nós temos grupos dentro do direito, nas universidades brasileiras, ou professores, integrantes de grupos que estudam Michel Foucault, e para olhar, por exemplo, a questão do disciplinamento e assim por diante. Então, antes da gente entrar nesse texto dele, eu peço sim a permissão de vocês para eu poder apresentar alguns livros do Michel Foucault. A minha intenção é de que esses livros sejam notificados e que vocês, pela frente, pela vida, principalmente depois que terminarem o curso, que vocês possam fazer essas leituras, tá certo? Então, o Michel Foucault, ele nasceu em 1926 e morreu aos 58 anos de idade em 1984. A família dele quase toda era de médicos e apenas ele resolveu estudar filosofia. Foi professor por um tempo na Argélia e depois foi convidado para ser professor na Universidade de Paris, onde ele ficou até os últimos dias de vida. E escreveu muito, e apesar de ter morrido cedo, ele escreveu bastante. Então, eu queria apresentar que, além deste livro, Vigiar e Punir, onde ele vai falar a respeito das prisões, é um livro essencial para o direito penal. Então, ele escreve também, ele escreveu um outro grande livro importante dele, é o História da Loucura, aqui. Então, ele pegou o período clássico, o período clássico que vai de 1500 até o início do Iluminismo, para olhar assim como que a loucura era tratada, como que assim o trato, o crescimento da medicina ou da ciência em torno de entender o que é a loucura, como que isso está atrelado a uma questão de poder, a uma implementação política sobre as pessoas. Então, esse é um livro assim, de extrema importância. Até hoje ele é lido, é proposto. Nós vamos ter em Goiânia agora, era para ter acontecido essa semana que passou, um simpósio justamente por conta desse livro. Então, ele tem uma importância enorme, esse livro aqui. Então, o trato que se deu aos loucos depois passa a ser o trato que se vai dar a toda a categoria social que não poderia ficar livre, transitando pelas ruas, transitando aí pelo mundo, porque são personalidades anormais, certo? Então, aí um outro livro importante dele é uma trilogia, uma trilogia chamada História da Sexualidade, aqui.
Então, o primeiro volume foi editado em 3 volumes. O primeiro volume se chama Vontade de Saber. O segundo volume da história da sexualidade é o uso dos prazeres. Este aqui. E o terceiro é o cuidado de si. Sim, basicamente, o que faz o Michel Foucault neste livro em que ele coloca a questão do sexo em pauta? Não é, de forma alguma, assim, aquilo que costumeiramente a gente costuma entender por história. Por exemplo, eu vou estudar a história da Guerra do Paraguai e lá estão todos os fatos assim que me dão um retrato do que foi aquela guerra. Não, não é isso que Michel Foucault faz. Então, não é um livro que a gente lê para saber como é que os gregos, né, ou como os romanos, né, como os burgueses faziam sexo. Né? Se eles eram gays ou se eles eram héteros, não, não é nada disso. O que o Michel Foucault vai olhar são os discursos, inclusive da área da saúde, né, da área da moral, que fizeram a respeito do sexo. Então ele vai atrás da genealogia de todo o discurso que se faz sobre o sexo. Então nisso ele vai ver assim, todos os tabus, as proibições, aquilo que não dá respaldo a determinadas atividades do sexo, né? Aqueles que são colocados numa vala, né, marginal da história. Então, e até, por exemplo, a chegar depois do século XIX, final do século XIX, com o advento da psicologia, e agora no século XX, em que a gente faz uma apologia do sexo. Né? Só um minutinho, só deixar. Aquilo que a gente faz assim, de uma apologia do sexo, que é justamente como se a gente tivesse uma obrigação de tornar o sexo uma coisa confessada, né? Um confessionário do sexo. Todo mundo tem que dizer como é que pratica sexo, como é que tem preferência no sexo, tem que ter um desempenho sexual. Então os discursos foram mudando, e o que o Michel Foucault vai perceber é que desde o início até os dias de hoje, estamos longe de uma deliberação ou de uma libertação, uma emancipação da questão do sexo. Os sujeitos, pelos discursos, são discursos que sujeitam as pessoas e não que libertam as pessoas. Então é isso que a gente vai encontrar aqui na história da sexualidade. Então, por exemplo, aqui quando ele diz assim, o cuidado de si. Um exemplo, para que vocês entendam. Em 1980, começa, na década de 80, explode no mundo a AIDS. Então aí vem assim o papo cada vez mais forte de use camisinha, use preservativo, tenha um único parceiro, não seja promíscuo, percebe? Então o Michel Foucault vai atrás, iria atrás, né, do que é que verdadeiramente está motivando isso, né? O que é que tem por trás de todos esses mandamentos que se colocam assim? Certo? Então, no segundo ele fala o uso dos prazeres. Quais são as formas autorizadas do sexo? Quais são? Então, se a gente fosse olhar hoje, a forma autorizada do sexo por excelência é dentro do casamento hétero. Né? O homem que casa com uma mulher, né? O marido e a mulher, o pai e a mãe, dentro do seu quarto, podendo fazer. Então estão liberados para o sexo. Essa é a emancipação. Casamento como emancipação para a prática sexual. Mas no passado a masturbação era condenada, né? A união, por exemplo, de duas pessoas de mesmo sexo, condenadas, né? E algumas outras práticas. Enfim, que as pessoas têm. Então o Michel Foucault ele vai atrás de dizer, existe uma moralidade do sexo. E atrás dessa moralidade existe também uma economia. Tá certo? Desculpe aí, quase derrubei o copo d'água aqui.
Um outro livro dele que eu falava é esse aqui, O Nascimento da Clínica, onde ele vai falar justamente, né, do nascimento do hospital, de hospitais que foram transformados em clínicas, né, da forma panóptica, como a gente tinha visto lá nos vídeos lá do Panóptico do Bento. Um outro livro que ele escreve, na verdade não é um livro, é uma coletânea de textos, que existe só aqui no Brasil. Que no Brasil juntaram alguns textos dele e deram esse título chamado Microfísica do Poder. Aqui ele vai falar de poder, né? O que é o poder para o Michel Foucault? O Michel Foucault ele está interessado, e essa é uma grande novidade do Michel Foucault, ele está interessado não no poder exercido a partir de lugares que são muito óbvios, que são visíveis. Por exemplo, a Marilena Chauí diz que o trono é o lugar por excelência do poder político, né? O presidente que senta lá na sua cadeira, o rei que senta no seu trono, aquilo ali é poder, um poder visível. Então, quando a gente fala assim de instituições que têm poder, né, o Estado, né, a justiça, o parlamento, então são estruturas que têm poder. Isso é muito óbvio. Então esses são poder nas suas estruturas macrológicas, tá certo? Michel Foucault está mais interessado não nisso. Ele está interessado nas estruturas micrológicas do poder. Então por isso tem aqui uma microfísica do poder. Então, nesse sentido, Michel Foucault ele nos angustia, porque ele vai dizer o seguinte: o poder é sempre poder, não tem como você quebrar o poder. Você pode quebrar o poder de alguém, mas quando você faz isso, alguma outra coisa, algum outro sujeito se empodera, certo? É aquela história do Freud: eu posso matar o meu pai, simbolicamente, mas depois eu assumo o lugar do meu pai. Ou seja, não matei nada, eu apenas substituí. Então ele vai dizer assim, olha, quanto mais frinchas a gente fizer numa estrutura de poder, mais poder ele é. Então, aí, quem não gostou dessa história, né, e depois houve uma briga, o Michel Foucault era comunista, né, era do Partido Comunista, depois saiu. E teve desavenças sérias, né, com assim, uma ala. Ele era de esquerda, né, mas ele teve desavenças sérias com o pessoal da ala comunista. Né. Ele era amigo do Jean-Paul Sartre, né, que era um militante do Partido Comunista francês. Ele rompeu com Sartre, justamente para dizer o seguinte: olha, uma revolução comunista, ela é uma revolução que quer cortar a cabeça dos burgueses, dos patrões. Isto não é anular o poder, é tomar o poder, é ter um poder maior do que aquele. Então ainda é o poder. Então, nesse sentido aqui, o que ele fala de microfísica do poder é assim, são as relações de qualquer pessoa, em qualquer lugar em que a gente vai ter uma forma de exercer poder. Por exemplo, a relação pai e filho, a relação professor e aluno, a relação, por exemplo, entre uma instituição UNIG e seus professores, a distribuição do poder assim numa hierarquia dentro de certas categorias sociais, né? Enfim, você entra num banco, lá tem uma estrutura de poder, né? Você vai na rua, ali tem uma estrutura de poder. Então, em todos os lugares tem uma estrutura de poder. E isso é o que o Michel Foucault tem assim, interesse de ver e vai olhar. Tá certo? Um outro livro que para vocês seria importantíssimo, nós vamos falar dele assim, em outra hora, é esse aqui. Né? Esse tipo de coleção dele, esse aqui são aulas, né? É a Sociedade Punitiva. Né? Da mesma forma, tá vendo? É um tipo de coleção. Ela é editada pela editora Martins Fontes no Brasil. Aqui tem o governo de si e dos outros. Então são cursos que ele dava no Colégio de França que aqui no Brasil foram editados com
com esse formato, ou então nesse tipo aqui de formato. Aqui. Esse é o livro, chama-se O Nascimento da Biopolítica, onde ele vai falar de economia propriamente, né? E, bom, enfim, aqui na Sociedade Punitiva, que é um livro que eu recomendaria a vocês, ele vai falar sobre a punição, é claro, sobre direito penal, mas também sobre o nascimento do Estado como polícia, né? Da instituição policial no Estado, tá certo? E há uma outra coleção dele, publicada aqui no Brasil e na França também, que tem esse seguinte título aqui. Tá vendo? Eu vou mostrar um porque são mais de 10 volumes. Se chama Ditos e Escritos. Esse aqui é o volume 8º, é o que eu recomendo a vocês, e tem inclusive na biblioteca da UNIRG. Aqui tem segurança, penalidade e prisão. Então, o que é esse livro aqui? Esse livro são entrevistas, pequenos artigos publicados em jornais e revistas, enfim, que recolheram, né, organizaram dentro de uma temática. E no caso, os textos que estão aqui têm essa temática. Por exemplo, aqui em 1972 tem um texto dele, olha só. Armadilhar sua própria cultura. O segundo texto que aparece aqui, só para vocês terem uma noção da importância que tem para vocês, assim, ó, teorias e instituições penais. Aí. Então, estou só fazendo uma propaganda para vocês. E tem um outro livro dele interessante, né, interessante para vocês. Esse livro aqui é engraçado. Por exemplo, na capa aqui tem um banho de sangue, né, tem gotas de sangue. Se chama Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Tá. Isso aqui, na verdade, foi um processo de um rapaz que realmente matou a mãe, a irmã e o irmão, né, foi preso, e aí fizeram o processo da condenação dele. E o grupo de pesquisa com Foucault se interessou pelo processo. Então, eles narram aqui o processo. Eles vão, cavam lá, dão uma olhada, porque eles faziam muito essa questão de estudos de caso também. Talvez para vocês seja bem interessante ler isso aqui. Aqui no Brasil foi publicado pela editora Graal, né? E para a gente terminar sobre essa apresentação das obras dele, também aqui no Brasil tem esse livrinho aqui, só aqui no Brasil. O Foucault teve várias vezes no Brasil. Uma delas, ele esteve, foi em 1975. 75. Ele teve aqui no Rio de Janeiro para uma semana de conferência. Né? Todo dia, de segunda a sexta, ele pronunciou uma conferência. E, claro, né, todos esses filósofos têm o hábito de escrever a conferência. E aí, então, a PUC, que foi a que convidou ele, né, depois pediu, né, os textos dele e publicou aqui as 5 conferências. Né? E deu o seguinte título, né? A Verdade e as Formas Jurídicas. Eu queria muito ter lido isso aqui com vocês, mas o tempo aqui não deu. Mas eu recomendo que vocês leiam. Como são conferências, é um texto gostoso de ser lido. Tá certo? Então, era isso que eu queria apresentar a vocês, do Michel Foucault. Um episódio interessante da vida dele, né? Assim, para a gente terminar de falar dele, ele teve, então, várias vezes no Brasil, e uma vez, né, que ele esteve aqui, ele participou da missa de 7º dia em São Paulo, do Vladimir Herzog. Ele foi lá para a Praça da Sé, onde estava tendo a missa. Quem celebrava era o cardeal Paulo Evaristo Arnes. E aí ele foi participar lá. E como era um estrangeiro que estava no Brasil, ele foi denunciado. E aí ele foi obrigado a ir embora. Né? A ditadura, né, pediu a deportação dele, né, que ele voltasse então. Então ele ficou proibido de continuar aqui no Brasil. Né? Mas hoje, dando uma olhada, né, sobre a questão do panóptico,
né, que eu vou falar para vocês depois aqui no texto. E tem esse livro aqui brasileiro, né, que é de uma jornalista brasileira chamada Daniele Arbex. Se chama Holocausto Brasileiro, né, Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Isso aqui tem um documentário também na televisão, né, um documentário, filme. E, para surpresa minha, bem aqui no final do livro, tem uma foto, né, uma foto aqui da visita do Michel Foucault a este hospício, lá em Mariana. Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né, convidou o Foucault para passar uma semana em Minas Gerais, né, andando pelas cidades mineiras e visitar, né, esse antigo hospício. Né, e ele foi. É até engraçada a história aqui, depois vocês dão uma conferida. Né, ela começa bem assim, narrando esse episódio mesmo. Em maio de 1973, o filho do médico Paul Foucault e Ana Malapert desembarcou pela segunda vez no Brasil para participar de um circuito de palestras. Aos 47 anos, o filósofo francês Michel Foucault já era considerado uma das maiores estrelas da intelectualidade francesa e ainda mais admirado pelos jovens brasileiros do que quando estreou em solo verde-amarelo em 1965. Na primeira das 5 visitas feitas ao país, ele esteve na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, onde 10 anos depois interrompeu seu curso por ocasião do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, morto por agentes do DOI-CODE em 25 de outubro de 1975, durante a ditadura militar, após uma sessão de tortura no bairro do Paraíso. Então aqui ela está dando notícia que ele teve pelo menos 3 vezes aqui no Brasil. Né? No ensino em países onde se torturam jornalistas nas prisões, declarou ao interromper o calendário de palestras na capital paulista. Não ensino em países onde se torturam jornalistas nas prisões, declarou Michel Foucault. 2 anos antes do forjado episódio de suicídio de Vlado, como Herzog era conhecido, Foucault esteve no Rio de Janeiro entre 21 a 25 de maio de 1973 para palestrar na PUC. Em seguida, viajou para Belo Horizonte a fim de realizar conferências nos hospitais psiquiátricos mineiros. Impressionado com a realidade da loucura naquele estado, ele deixou o parlatório onde ministrava sua palestra e sentou-se no chão junto com os estudantes, a fim de ouvir os relatos sobre a forma de tratamento nas casas destinadas aos loucos. Foi durante essa breve viagem à capital mineira que o psiquiatra nascido em São João del Rei, Ronaldo Simões Coelho, à época com 35 anos, conheceu Foucault. Simões havia se formado na Universidade Federal de Minas Gerais em 1959. Desde a faculdade era uma voz destoante entre os colegas de classe, pois questionava o modelo de psiquiatria de então. Sua vontade de humanizar a assistência ganhou ainda mais força depois do episódio do sequestro de 84 pacientes psiquiátricos do Hospital Raul Soares, localizado em Belo Horizonte. O grupo foi enviado nos anos 70 para o Colônia de Barbacena, não Mariana, como eu disse, sem que médicos e as famílias soubessem o paradeiro dos pacientes. A partir daquele ano, o psiquiatra reforçou sua defesa em favor da deshospitalização. Argumentava que a maioria dos pacientes poderia ser tratados em serviços extramuros. Além da maior eficácia na assistência à medida, evitaria a segregação. Então, esse jovem, né, médico, ele convida o Foucault, né, para fazer essas viagens. Né? E aqui o restante da narração
é interessante que ele passa e entra na cachaça mineira, né, no torresmo mineiro e assim por diante. Então esse é um episódio interessante da vida do Rousseau. Né? Aqui no Brasil ele é muito querido por isso. Vou desligar agora, já a gente entra no texto.